Boa noite, muito boa noite. Estamos começando a 35ª, já tô perdendo as contas, 35ª live Tudo de Bom. E terceira live da temporada Espiritualidade é Tudo de Bom, né? Pra quem tá chegando agora, as 32 lives anteriores que eu fiz eram sobre veganismo, transição, transição para o veganismo. Conversei com muitas pessoas sobre a transição, sobre culinária, né? Sobre nutrição a gente fez também. E algumas sobre o ativismo, né? Que é a parte chata, a verdade nua e crua do que a gente faz com os animais. E agora a gente começou uma nova temporada para falar sobre espiritualidade de diferentes formas e crenças, né? Exatamente para a gente aprender a aceitar as diferenças, né? Aceitar que às vezes as pessoas têm diferentes religiões, né? Falam idiomas diferentes na questão das crenças, mas todas levam para o mesmo lugar, para o amor, para Deus, né? Para a união. Então, a gente está querendo desmistificar um pouco as crenças, né? Porque muitas vezes a gente julga como a outra pessoa crê, né? Em alguma coisa, sem antes conhecer mesmo, né? Então a gente está aqui, a gente começou falando sobre o xamanismo. Aí na segunda-feira agora a gente falou sobre a Umbanda, porque eu comecei com as coisas que geram mais preconceito, né? Que são mais ignoradas. E hoje a gente vai falar com a Márcia Marins, estou aguardando-a. A gente vai falar com a Márcia Marins sobre espiritualidade livre, né? Sobre espiritualidade sem religião. Eu estou procurando pessoas, né, com outras crenças ou que fazem parte de outras ideologias ou sociedades, né? Então, se você ou conhece alguém que tem alguma religião, evangélico, católico, candomblé, que mais? Mesmo ateu, né? Ateu acredita que não existe Deus, né? Então também é uma crença. Então seria bem interessante a gente conhecer como que essa pessoa pensa, no que ela acredita, né? Até pessoas que têm diferentes ideologias, por exemplo, que são estilos de vida e não necessariamente consideradas religiões, né? Rosa Cruz, eubiose, são algumas que eu conheço bem, um pouco, né? Bem pouco, mas se vocês conhecem alguém que faz parte de alguma coisa, fraternidade branca, a gente vai falar semana que vem sobre a doutrina espírita, né? Então, são essas as pessoas que eu tenho mais próxima. Então, foram essas foram as primeiras pessoas que eu convidei, né? Mas eu estou aberta para conhecer pessoas novas, crenças que eu não conheço muito, né? Exatamente para a gente exercitar o respeito à diversidade, né? Aceitar que nós somos diferentes, que temos vidas diferentes, crenças diferentes, mas nós nos complementamos, nós fazemos parte, né, de um corpo maior que se chama planeta Terra, né? Então, o que será que aconteceu com a Márcia Marins?
Deixa eu ver se eu tenho como convidá-la. Vai ver ela que tá esperando eu convidar ela. E eu que tô esperando. Então vamos ver. Estou aprendendo aqui. Aliás, se alguém souber como que coloca filtro para fazer live, eu agradeço, porque assim, eu tô bem cansada de me maquiar inteira para depois tirar, só para fazer a live e depois tirar. Eu não manjo muito aqui do Instagram, então quem puder me dar essa dica. Hoje eu só passei um rímel e um batom, porque não tava afim de me maquiar, só para fazer a live. Então vamos ver. Será que eu consegui chamar a Márcia? Gente. Será que a Márcia esqueceu de mim, gente? Agora eu tô chateada. Clê, você tá aqui, né? Não sei se você consegue ligar pra Márcia. Eu confirmei com ela ontem. Será que aconteceu alguma coisa? Porque se eu sair da live pra ligar, tô no celular, só tenho esse. Eu encaminhei. É, eu tô tentando chamar aqui, mas tá cancelando. Dá pra ligar pelo Insta, Clê. E como que você tá aqui e tá falando com ela pelo direct? No computador, né? Vou tentar chamar de novo. Gente, eu sou muito difícil de desistir de uma coisa, viu? Eu sou bem insistente. Eu sou muito insistente. Oi, Bru. Tudo bem? Tô tentando resgatar aqui a minha convidada que não apareceu. Saudades também. Depois fiquei de te mandar mensagem essa semana para te perguntar se você precisa de mais manteiga. Manteiga tudo de bom? Gente, quem está entrando agora, estou esperando minha convidada que não apareceu. Se alguém tiver como entrar em contato com ela, agradeço muito. Não quero desistir. Obrigada, Bru. Você não sabe, a Divina Pana, que fica lá em Campinas, ela é especializada em pessoas que têm restrição alimentar, né? Glúten, lactose. E
Eles estão fazendo um pão amanteigado com a manteiga tudo de bom. E não sei se você conhece aqui no o Natural Jardim aqui em Santo André, eles estão fazendo as receitas com a manteiga também. Então, estamos ampliando aí os horizontes. Será que ela acha que é às 9, gente? Tô tentando ver se alguém... É que eu não enxergo as pessoas que estão entrando. Gente, me ajudem a convocar a Márcia Marins. Eu acho que ela esqueceu. Márcia Marins. Será que esse é o número dela? Gente, tô ligando do outro telefone. Deixa eu ver se vai. Não quero desistir dessa live. Não quero desistir. Não vou desistir jamais. Espera aí que eu não tô enxergando o que vocês estão. Vai pro making off depois. Não enxergo nada? Será que eu consigo? Tá tocando. E ela não me atende. Márcia? Má, você esqueceu da nossa live? É, 8. Sim, eu tô ao vivo te ligando. Beijo. Gente, Márcia Marins sendo Márcia. Oi, Jô. Pensamos juntas, Clê. Ela falou, puta que pariu, hoje não é quarta, é quinta. Ai, ela tá entrando. Gente, só rindo. Só rindo. Alguém quer falar alguma coisa? Jô. Ai, meu Deus. A Márcia é uma figura. Eu confirmei com ela ontem, mandei mensagem 15 minutos antes, mas ela tá lá. Acho que ela tá vendo TV. Alguém quer começar a perguntar ou falar alguma coisa sobre espiritualidade livre, ou sobre alguma crença, ou o que vocês veem, o que vocês veem de similar com as crenças que vocês conhecem? Eu acho que uma pessoa. Ai. Não é a Márcia, sim, que eu acho que chegou.
Cadê? Eu aqui, amada! Ainda bem Demônio que da você minha me vida! Eu já conhece! tava aqui quase chorando ao vivo. A Márcia me esqueceu. Menina, eu tava crente que hoje era quarta-feira. Mas tudo bem, o importante é que tá tudo certo, do jeito que tá, e a gente veio falar de espiritualidade, e espiritualidade é justamente isso, é ter presença de espírito como você teve. Houve um imprevisto, que é a lesada da Márcia, para variar e esquecer, e você foi em frente, tocou, entende? Isso é que é espiritualidade. Espiritualidade não é o mundo invisível só, não é só anjo da guarda, mentor. Não, espiritualidade é isso. Ter presença de espírito. Aconteça o que acontecer, eu vou realizar o meu propósito. Por isso que eu te amo, tu. E eu assim, ai meu Deus, Cleila, fala com a Márcia pelo Instagram. Não, ela não responde. Eu vou dar um jeito então de ficar ao vivo e ligar do celular do trabalho. Então, eu fui passear com a Cris, menina. Eu me desliguei totalmente do dia, Ai meu né? Deus. Ai, mas que bom Mas que deu certo. sempre dá, tu. Sempre dá. E o que eu acho muito legal nesse lance de espiritualidade, de estar conectado com o todo, né, é que a gente percebe que para tudo existe uma causa. E quando você tem isso certo, você fica aqui tranquila. Lógico, a gente vai sentir dor, a gente vai sentir angústia, a gente vai sentir tudo que o ser humano sente naturalmente. Mas a gente sabe que tem uma causa para aquilo e isso deixa a gente bastante tranquila. E a causa, né, apesar da minha leseira hoje, foi justamente para a gente poder começar a live, né, que você já tinha começado, mas com essa coisa de presença de espírito, que é o que falta para as pessoas. Muito bom. Compreende o que eu falo? E não desistir facilmente. Porque eu E fiquei não, 15 minutos te isso, esperando. olha, e deu sorte, viu? Porque eu tinha esquecido completamente. Se Você você não é podia estar boa sem na o celular. tecnologia, Se você podia estar sem celular e não me atender também. jamais faria uma coisa dessa. Isso eu jamais faria. Mas é justamente, eu acho que essas que a gente chama de acaso, né, de imprevistos que acontece, é para dar gancho para o nosso tema, sempre. Sim, Que eu acho que o mais importante, porque eu sei que você está fazendo uma série, né, sobre espiritualidade, sobre diversos pontos de vista da espiritualidade, né? E o meu ponto de vista é justamente isso, é nós espíritos estarmos presentes nessa realidade, que chamam de 3D, mas para mim já é 4D, né? Para você qual é? É 3 ou 4D? nem sei. Não importa, né? Porque, mas enfim, a gente está aqui, aconteça o que acontecer, a gente tem que ter um jogo de cintura e brasileiro é maravilhoso para isso. É, Né? Eu tenho muito orgulho de ser brasileira, justamente por causa de ter escolhido esse país para nascer, que é uma mistura de todo mundo, né? Tem um pouco de tudo, tem a diversidade maravilhosa, que infelizmente a maioria das pessoas não aceitam. exatamente. E esse é o objetivo dessas lives que eu comecei a fazer, né? Uhum. Exatamente por conta dessa dificuldade, né? Para a gente ajudar nessa dificuldade que é de todo ser humano, né? Todo mundo acha que não, o meu jeito, as minhas crenças que estão certas e na verdade É, um complementa o outro, né? Essas são as sem dúvida. melhores. Espera aí que eu vou procurar um filtro, porque eu fiz a harmonização facial ontem, mas Então, mesmo assim não saiu roxo. Ó. isso foi o que eu te mandei mensagem antes, porque assim, eu não aguento mais me maquiar só para fazer a live e depois ter que tirar tudo. E eu não Puta, sei é. mexer em filtro.
Ah, então, mas a Despertando o Mari me ensinou. Quando você abre, bom, Ah, tem primeiro um você tem que rostinho procurar lá por aqui. filtro. Tem umas estrelinhas. Aí você aperta nas estrelinhas, embaixo vai aparecer as opções, Hum, então né? vamos fazer um filtro aqui. Ixi, mas aqui fica mais escuro? É, você vai ter que ir experimentando, porque tem vários filtros, aí fica mais claro. Gente, acho que eu vou deixar sem filtro, Agora, depois se eu fuço. é gente linda, pode ficar sem filtro, né? Agora, eu, 63 anos, vou fazer harmonização facial. Roxo aqui, boca inchada, porque eu tive que tirar o código de barra. Cara, né? Um filtrinho ajuda legal, né? Ai, Mas, Tuti, nessa série que você está fazendo de espiritualidade, o que você já falou, o que você viu, qual a sua intenção? então, eu estou começando com pessoas que são mais próximas, né? Que eu já conheço. Então, a gente já falou sobre xamanismo e a gente já falou sobre Umbanda. Agora a gente vai falar com você sobre espiritualidade livre. E a próxima Uhum, live vai ser sobre a doutrina espírita, né? tá, Aí, a partir daí, enquanto eu estava te esperando aqui nos 15 minutos, eu estava, gente, se vocês conhecerem um ateu, um evangélico, um católico, um católico. judeu, alguém da Rosa Cruz, da Eubiose, ou o que mais que apareça aí que eu não conheço, eu estou disposta a conhecer para a gente aprender juntos, né? Eu estava Sim. fazendo a live de Umbanda na segunda-feira, e aí fizeram uma pergunta sobre Umbandaime, que eu desconheço. Então, se alguém souber sobre Umbandaime, eu quero conhecer, quero falar com essa pessoa. Sobre Então, Candomblé também eu quero falar. Eu comecei com as coisas que mais acho que são que geram um preconceito, né? E as pessoas acabam nem conhecendo por já ter algum receio, alguma coisa assim, né? então, Umbandaime nada mais é do que uma variação da beberagem da indígena, da ayahuasca, que é a mesma beberagem que o Santo Daime, só que a direção, vamos chamar assim, é direção que chama? Não é, por exemplo, no Time é louvor a Deus e etc e tal, né? Ah, No xamanismo, são os quatro elementos, o pai céu, a mãe terra e etc. E no ah, Bandaime tem as linhas da Umbanda, que eles chamam, invocam as frequências da Umbanda. Que, inclusive, né, a oca da Ana, que é onde eu vou, ela é xamã, ela poderíamos dizer que ela toca o Umbandaime, porque ela tá. invoca, mas aí ela mistura tudo. Ela mistura o xamanismo, que é os quatro elementos, ela mistura os guias de Umbanda e agora ela está misturando os deuses egípcios. Olha, Então, cada vez na espiritualidade que alguém vai agregando, a gente vai tendo que trocar o nome, porque senão as pessoas criam preconceito, porque já tem aquela sim. forma, É. né? É Então, isso. então quem está aqui ou quem vai assistir depois e tiver interesse da gente fazer uma live, conhecer diversas crenças e alguém escreveu do Umbandime, manda um direct para mim para a gente agendar uma live, tá? Agora vamos Isso. conhecer mais a Márcia Marins. Má, eu queria Hum, aproveitar essa oportunidade única para saber por onde você por que crenças você já passou, já conheceu, né, pela sua vida tá. e o que você foi, é, o que você foi se identificando, né, para chegar agora na espiritualidade livre. Então, eu tive uma mãe abençoada que era louca, então a cada ano ela estava numa religião.
Então, como eu acompanhava, mas ela começou na Umbanda, a primeira religião que eu conheci, eu acho que eu tinha uns 3 aninhos de idade, eu fui num centro espírita com ela. E meu pai era alcoólatra, então ela tinha que ir escondido, porque ele era alcoólatra agressivo, ele batia nela, né? E nós fomos à tarde e voltamos quando estava escurecendo, e ela perdeu a chave de casa. Aí ela voltou ao centro e um dos guias falou assim, olha, vai com essa vela que você vai encontrar a chave. E aí eu lembro de eu pequenininha no colo dela, né, ela toda com medo, tensa, com a vela encontramos a chave. E aí nesse centro, o guia, coisa que eu lembro também, falou para ela assim, essa menina, eu sou filha única e tinha uma prima que morava comigo. Essa menina brinca muito sozinha, mas ela não está brincando sozinha, ela tem muitos guias acompanhando ela. E eu gravei isso porque na minha inocência de criança, aí eu comecei a dar mais corda, a imaginar alguém brincando comigo, que eu pensava que era imaginação, mas era real, mas né, criança exagera. Então, com a Umbanda foi o meu primeiro, mas depois eu passei pelo evangélico, que eu não gostei, né? Porque eles levam muito ao pé da letra. Eles falam a mesma coisa, eles falam de alma, de espírito, só que eles dão um outro nome e levam muito ao pé da letra. Testemunha de Jeová é uma coisa que me encanta, porque eles estudam mais profundamente a Bíblia, né, que eles chamam de testamento, aí tem um salão, tal, só que também, infelizmente, eles não interpretam, eles, né, os mortos ressuscitarão, eles já criam aquela zumbilândia, sabe, que num determinado momento os corpos vão se levantar e vai viver. Eu tinha, inclusive, uma amiga, e a gente trabalhava, tinha uma testemunha de Jeová, que a testemunha de Jeová explicou isso, né? Essa minha amiga, que chama Iná, falou assim, Deus, quando isso acontecer, eu não quero estar aqui, porque vai ser um fedor, aqueles corpos tudo em putrefação, andando pela rua, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Mas é a forma de entender, e toda religião vale a pena, porque é uma forma de religar. E Isso. religa conforme o nível de consciência. Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, já passei. Também não gostei, porque eles usam o tom de voz, quem conhece o mínimo, né? Que é um tipo de hipnose que a Hum, pessoa, né, que a pessoa começa a falar, porque por isso que todos os pastores falam naquele tom, naquele ritmo, e aí ele vai hipnotizando as pessoas para as pessoas darem o testemunho em dinheiro. E que funciona. Mas não é o pastor, o fato de dar dinheiro que faz eles prosperarem, é a fé deles. É isso que eu não gosto em determinadas religiões, porque não dá o poder para a própria pessoa. Depois, na maturidade, não. Aí eu tinha uns 7 anos de idade, tudo. Fui lá, eu de novo, minha tia casou com um cara que recebia espírito em casa, fui eu acompanhar a minha mãe. Olha como eu lembro, esse sujeito chamava André, era um loiro, altão, porque eu era criança, então não sei dizer se ele era alto ou não, na época representou alto. Ele falou que eu tinha uma coisa importante para fazer, que eu ia casar, ia ter 2 filhas e eu ia casar com um homem chamado Ronaldo. E na época eu gravei o nome porque tinha uma dupla que chamava os VIPs, era Márcio e Ronaldo. E eu era fã, porque era a época da Jovem Guarda. Então eu guardei esse nome e casei com o Ronaldo e tive 2 filhas, né? Aí depois, passar tudo isso, eu conheci o kardecismo. Entrei no centro, tipo, uns 3 meses depois, eu já estava dando aula de kardecismo sem conhecer porra nenhuma, porque era um centro pequeno, né? E estava faltando professor, e eu adoro falar, e né, eu estava encantada com o kardecismo, mesmo porque aconteceu alguns eventos lá que a gente poderia chamar de
de acaso, mas não foi acaso, foi um reencontro de almas, né? E a gente tinha um projeto social, eu comecei a dar aula de kardecismo, fiquei nesse centro 2 anos, mas nisso eu já frequentava o Gasparetto, que tem essa linha de espiritualidade independente, eu frequentava os cursos do Gasparetto e não o centro da Zíbia, né? E nesse centro, numa aula que eu fui dar, fui falar sobre o medo, que coube a mim falar sobre o medo, né? Por E que você me será, né, conhece. Márcia? E você me conhece. Porque, será que é porque eu sou fleumática e o meu melhor é o medo? Né? Não sei. Mas aí, lendo o livrinho lá, que eu acho que era Leis Morais, alguma coisa assim, eu falei, gente, o medo é natural, é do ser humano, o animal tem medo, o ser humano também, só que transforma em precaução, e todo mundo tem medo. Então, veja o exemplo de Jesus. Ele teve medo. Ele teve, não medo, ele teve um cagaço crístico, porque ele subiu no Monte das Oliveiras, viu o que ia acontecer, ele transpirou sangue. Então imagine o cagaço de Jesus. Aí eu fui expulsa, não sei por quê, só porque eu falei do cagaço crístico. É, eu acho que. Né? É. Aí, como eu fui expulsa, eu já ia nos cursos do Gasparetto, eu já tinha feito curso de massagem ayurvédica, 4 elementos, e aí eu fui indo por essa linha, agregando, passei pela eubiose, fiz um ano que eles chamam de preparatório, onde eles estão uma pincelada em tudo que a gente vai assistir, e a eubiose, depois de um ano, você passa para a série interna. Só que, para passar para a série interna, tem que ter uma disciplina que na época eu não tinha, porque tinha ritual uma vez por mês, sábado às 8 horas da manhã. Sábado não, domingo às 8 horas da manhã. Eu nem fudendo que na época eu ia num ritual, num culto, né? Num ritual às 8 horas da manhã. Então a eubiose eu também não me aprofundei, mas eu ouço Jorge Antônio Ouro, que é o que eu gosto muito, que é da eubiose, que explica, né? Rosa Cruz conhece, e aí foi pintando conhecimento, muitas coisas, e muita gente me pede indicação de livro, da onde procurar. Fora os romances espíritas, que eu gosto de romance, eu nunca li nenhum livro, as informações caíram tudo, o meu processo é Foi o esse. download. Já foi um download Download. direto. Isso, vem um download, eu faço, tá, preparo tudo, e aí eu vou agora, né, tenho a oportunidade de ir no Google pesquisar. Ou se não, procuro uma pessoa que entenda, como por exemplo o Odu, que está no curso de Psicanálise e Espiritualidade. Eu fiz tudo, até hoje não sei como aquilo foi para lá, mas eu fiz, e aí eu chamei o Torquato, que é um pai de santo, já de 21 anos, para dar uma revisão, para ver se estava tudo ok, ele fez pequenas alterações só, e aí foi. Odu é caminho do destino, é igual, sincretiza, vamos dizer assim, com a numerologia. Uhum. No final das contas, depois de todas essas experiências, eu cheguei a uma conclusão. Tudo é a mesma coisa, tudo, só muda o nome. Sabe aquela coisa de churrasco? Cada um puxa a sardinha para sua brasa? Por não aceitar a diversidade Sim. e, e por não entender, né? O principal é as pessoas não aceitam essa diversidade, tanto cultural, religiosa, porque não tem zóio bom, tem zóio ruim. Eles acham que eles são os donos da razão e o outro está errado, e não é assim. Mesmo se baseando no mesmo livro, né? Por exemplo, o caso da Bíblia, né? Sim, Mesmo assim, cada um interpreta de uma forma e aí a interpretação do outro que está errada. Mas, é. A Bíblia, ó, as pessoas, a Bíblia, é como você falou, é o mesmo livro, mas cada um que vai ler e vai pregar, vai querer o seu público e tal, né? uhum, Tem uma frequência, vamos pegar um pastor evangélico, ele tem a frequência que aquelas pessoas que estão com nível de consciência X,
precisam daquela explicação. Daquele É o jeito, né? primeiro Daquela interpretação. daquela interpretação, porque se for uma interpretação diferente, eles não são ainda capazes de assimilar, de unir. Entende? Porque ainda o ego não está estruturado, ainda tem muita crença, o nível cultural ajuda muito, né? As pessoas terem o que Kardec chamava de fé cega, fé não raciocinada. Tanto que em todos os livros de Kardec, eu acho que por isso eu me aproximei mais do kardecismo na época. Ele falava assim, senhores espiritistas, que era como chamava os espiritualistas daquela época, né? Senhores espiritistas, se um dia a doutrina espírita, ele nem chamava de religião, a doutrina, porque não é religião, Não é religião. a doutrina espírita discordar da ciência, fique com a ciência. Então ele já previa a evolução. Só que infelizmente, muita gente viu como religião e segue aquilo cegamente. E ele falava, em todos os livros, praticamente, ele falou da fé cega, ele fala que a fé tem que ser raciocinada. Né? Como eu entendo isso? A fé tem que fazer sentido para você, tem que ter lógica, senão não rola. Só que cada um tem a sua razão, porque tem o seu corpo mental concreto, seu corpo racional, cada um vai raciocinar de uma forma e aí as diversas interpretações. Mas isso não significa que um está certo e o outro está errado. Significa que a somatória de todos os pontos de vista, se um dia isso acontecer, vai dar uma visão mais ampla do tudo, né? Do todo. Sim. Eu estou passando aqui para ver se tem alguma pergunta, porque eu sou ruim disso. Ah, tá. Eu vejo. Já perguntaram. Teve uma pessoa que perguntou o que é espiritualidade livre? Isso que aconteceu na live da Tuti. Você aceitar a vida do jeito que ela é, né, tendo a certeza que tudo, como dizia Platão, é para o bem, para o bom, para o belo e para o justo. Isso é espiritualidade. Não existe pecado, não existe maldade proposital, existem as polaridades. Porque se eu não conheço o mal, eu não posso conhecer o bem, eu vou ficar na ignorância. Então, eu tenho que ter essas duas polaridades, né? Como é a eletricidade. Né? Se você ligar só num polo negativo, qualquer aparelho eletrodoméstico, e como nós aqui emitimos eletromagnetismo, não funcionamos sem a polaridade. Mas ninguém, Tuti, faz uma coisa errada de propósito, porque nós temos a pétala chamada orgulho, que não deixa. Quando a gente vai fazer uma coisa, a gente sempre tem certeza absoluta que está fazendo o melhor. E tá. Só que aí passa 2, 3, 4 anos, você fala, puta, fiz merda lá 4 anos atrás. Mas você não Às fez vezes só merda. uns minutos, né, Márcia? Às vezes só os minutos. Mas não é que você fez merda. É que nesses minutos aconteceu algo que te deu mais consciência e você consegue ver com os olhos bons. Mas não estava errado, não tem como errar, Tuti. Não tem como errar. E é isso que é a espiritualidade livre. Eu acho que traz muito esse conceito de liberdade. Segue o seu coração, porque o seu coração é sábio. Se há um Criador e Ele te criou, e como está escrito na Bíblia, e a maioria das religiões, filosofias prega, é onisciente, onipresente, faz tudo perfeito, é só a gente olhar a natureza, ele não ia cagar na gente, né? Então eu também sou perfeita. Né? Embora nós, né, espíritos encarnados, estamos desenvolvendo essa consciência dessa perfeição do Criador, né, que nós não entendemos, a nossa mente ainda, o cérebro é muito restrito,
né, essa máquina. É, Mas por cada isso, vez está vindo espíritos mais avançados. Fala. é... Por Ixi, eu não isso. estou enxergando. É, por isso que a gente está falando, né? Que são muitas. Existem muitas crenças, muitas formas, né? Muitas. é, Até instituições, grupos de pessoas, muitas vezes falando a mesma coisa, né? Que a gente fala, idiomas diferentes, mas para chegar no caminho do amor, né? É, É, e existe por quê? Porque ainda é necessário, né? sim, e está representado na Bíblia, naquela passagem lá da Torre de Babel, que É. as pessoas queriam construir uma torre para alcançar os céus, e por castigo, cada um começou a falar uma língua. É Uhum, metafórico, mas é o que sim. nós fazemos até hoje. Cada um fala uma língua É. sem o que eu acho desagradável. É sem a boa vontade de querer entender a outra língua. Porque a É, gente tem a capacidade de aprender idiomas diferentes, né? exatamente. E quando eu penso em espiritualidade livre, para mim, é, é eu ser livre para tirar as minhas próprias conclusões e me afinizar com um lugar ou outro, eu ser livre para ir visitar diferentes religiões, né? Então, se eu Isso. tô com saudade da Umbanda, eu vou na Umbanda. Se eu tô com saudade de tomar um passe num centro kardecista, eu vou lá. Se eu quero aprender sobre o budismo, né, que também é super interessante, falam também do Seishonoye, que eu não conheço muito. Então, É, tem vários. Só de eu saber que eu sou livre para conhecer e ir em qualquer lugar, o meu coração fica quentinho. Por quentinho. quê? É. Porque antes eu experimentava ir num lugar e aí acontecia sempre em todo lugar que você vai acontece uma coisa meio que quer te prender ali. E Isso. isso, e isso, quem tem o valor da liberdade muito forte, isso daí Uhum. já te repele, né? Então, a partir do momento que eu segui o meu coração, porque num primeiro momento, Má, eu achava que eu tinha que encontrar a religião certa para mim, que é o que a maioria das pessoas acaba, né? Ah, e aí, depois que eu fui em um lugar, no outro, e eu não me achava em nenhum lugar, né? Eu não concordava com tudo, ou só de eu me sentir presa eu já ficava incomodada. E aí, a partir do momento que eu segui o meu coração, aí pronto. Agora é tranquilo. Eu tô livre. Eu tô livre para ir em nenhum lugar e tô livre para ir em qualquer lugar. Nossa, isso é demais para mim. Isso é É, espiritualidade livre para mim. isso, por quê? Porque na espiritualidade livre você não precisa se religar. Você já compreende e aceita que você, e sente que você está ligada. Então não importa onde você vá, você está sempre ligada. Você não precisa fazer nada, porque não tem como desligar. Isso. Né? O que tem lei de Hermes, o que tem no micro, tem no macro. Não adianta você falar assim, ai, cansei de viver, coração para de bater, porque ele não vai parar de bater. Ele é um órgão independente, ele vai bater o quanto que ele tiver que bater. E a hora que É, ele cismar, ele vai parar de bater. E você não vai poder fazer nada. Então, se exatamente. os nossos órgãos têm essa liberdade, que não é livre-arbítrio, é liberdade, nós também temos. Quem tem, quem se sente, quem já tem essa compreensão, que fazemos parte, nem vou falar do todo, porque quando eu estou mudando tudo, tudo. Porque quando eu falo de espírito, os outros entendem guia, tal, então já estou mudando para invisível.
Quando eu falo do todo, as pessoas já veem um Deus antropomorfizado, alguém tomando Ah, conta. tá. Então eu já estou falando tudo. É tudo o quê? Tudo, todos os astros, todos os universos paralelos, não paralelos, esses que a gente enxerga, esse outro que está dentro do outro, do outro, do outro, do outro, a gente pertence a tudo. É isso, Hum, entendeu? Porque também nessa linha, vamos chamar de esotérica, começa uma crença, né? Ah, eu vim de planeta tal. Ah, porque eu pertenço a planeta não sei o quê. Ah, cara, nós pertencemos a todos os planetas. É só tirar o mapa astral, você vai ver que tem uma partezinha sua em cada em cada planeta. planeta. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu tava falando isso hoje com as meninas. Falei, gente, quando eu acho que a Márcia fez cair todas as fichas que eu podia, ela vem com mais uma. Essa dos planetas, eu nunca parei pra pensar nisso. É, então, esse é o problema. Nós aqui encarnados temos tanta demanda de vivermos mitos, né? Como diria Jung, repetir mito, dando uma resposta diferente, ou honrar pai ou mãe e mãe, que é sentir as mesmas coisas que os meus ancestrais sentiram e dar uma resposta um pouco diferente, né? Não vou dizer nem melhor nem pior, porque as que eles deram no passado foi a melhor. A hoje, a que eu dou é a melhor. A que Uhum. minhas filhas darão vai ser a melhor também, porque não existe, né? A demanda é tão grande de compreender isso, de viver, de ter que sustentar esse corpo e dinheiro, porque o dinheiro, como eu canso de falar, é o estímulo para a gente dar para a humanidade o nosso valor pessoal, é a materialização do nosso valor pessoal, porque aí a gente começa assim, é o primeiro passo para se reconhecer que não tem tempo para essas viagens. Eu também não tenho tempo, simplesmente jogo informação na minha cabeça e eu que me viro, entendeu? Às vezes Uhum. o invisível vai no download lá e eu fico tentando entender meses, meses. Igual esse curso de mito que eu vou dar e eu espero que você esteja junto para dar todo o apoio técnico que você dá com perfeição, porque eu sou desorganizado e você é mais organizada que eu. Meu, Cara, agora que eu prestei atenção que a D tá aqui também. Oi, D. a Gente, da eu não Andresa, enxergo, eu não enxergo, eu tô sem óculos, que dá reflexo, com as minhas luzes aqui, não tô enxergando, gente. Quem tiver pergunta, põe na caixinha, porque a gente não consegue acompanhar todos os comentários. é, É... e a Andresa também é Desculpa. uma pessoa que faz download direto, vem informação, e ela corre atrás, ela vai estudar, ela vai pesquisar, vai ver se é real, vai ver se não é real, porque uma vez eu estava conversando com um Exu Caveira que estava incorporado, porque se eu converso tete a tete vendo ele, eu me cago de medo, porque eu sou cagona mesmo, né? Ah, e eu falei para ele, ó, arruma um empreguinho para mim na Calunga, porque eu quero pegar todos os meus alunos que chegarem lá na ilusão que está morto, que está preso na terra, eu quero puxar eles pelos cabelos e dar na cara deles. Porque eu passei anos explicando, né? Ah, Aí ele falou assim: o seu emprego já está arrumado, tá mas garantido. ultimamente eu tenho, está garantido. Mas ultimamente eu tenho pensando, eu acho que eu não quero, não, Tuti. Porque se encarnado as pessoas não me ouvem, você imagina desencarnado. E eu já combino com todo mundo. Se Ah, alguém pensar em mim, se eu tiver sem carne e tiver uma ideia, e falar, ai não, eu estou viajando, eu vou beliscar a bunda, porque é para a pessoa ter certeza que sou eu. Porque deve ser um inferno para eles invisíveis. Você já pensou que eles não devem sofrer? é, porque aí que a pessoa não escuta mesmo, né? Se já não escuta, né? Encarnado não escuta encarnado, a gente não para raciocinar, imagina.
Imagina, é uma coisa, uma vozinha que você ouve e você imagina que é a sua, mas não é. É toda a equipe, que cada um vem numa frequência trabalhar e etc. E aí a gente não dá atenção e o pior, hein? A gente é mega importante como encarnado, porque é a gente que dá a cara a tapa. Que É. eles falam, a gente se vira nos 30 e as críticas, os haters, vem tudo por cima da gente. Mas eu também não estou nem aí, porque eu entendo que cada um tem o direito de pensar da forma que quer e achar de mim o que quiser também, porque eu sei o que eu sou, né? Aliás, eu sou o que eu não sei o que eu sou, mas eu sou o que eu sou. Ai, meu Deus. Ai, querendo bugar nossa cabeça, né, Má? Então, foi exatamente quando eu cheguei no Espaço Humanidade, que a gente acabou, a gente vai falar disso ainda, mas já vou aproveitar, que Uhum. depois a gente se empolga em outro assunto e esquece. Foi exatamente quando eu cheguei no Espaço Humanidade que eu percebi que eu podia saber e trabalhar a espiritualidade e desenvolver a minha espiritualidade, o meu autoconhecimento, sem estar em nenhuma religião, né? Então Já. aí que foi entrar lá e eu falei, meu Deus, achei o lugar que eu precisava, não é em religião. E aí que Não. cai a ficha. Então, por isso que a gente precisa experienciar para achar o nosso lugar, né? Sim, Eu acho que a sim. maioria das pessoas aqui sabe que eu e a Márcia trabalhamos no Espaço Humanidade. A Márcia é a facilitadora do curso de psicanálise e espiritualidade e também do Círculo da Vida. Círculo da vida. Facilitadora e criadora também. Criadora, Cri- é, exatamente. Criadora porque eu manifestei, né? Mas quem criou foi toda uma equipe, porque precisava se manifestar esse curso aí, né? E a Exatamente. Andresa Molina, com a parte energética do humano-terapeuta, foi ela que começou o Espaço Humanidade, né? E você acredita, Tuti, que eu recebo no meu direct pessoas falando que o Espaço Humanidade fala que é uma espiritualidade que não tem religiosidade, mas se fala de espírito é religião? É, a maioria das pessoas confunde, né? Confunde. Porque até eu, viu, Má? Quando eu entrei no Espaço Humanidade para estudar, eu falei, ai, não tem cunho religioso, então eles não falam nada de nenhuma religião. É isso que a pessoa acha. Uhum. E é o contrário. A gente Fala pode tudo. falar de qualquer religião, né? A gente linka tudo que a gente consegue ali, fala palavras, né? Exatamente para a gente poder conversar com pessoas de qualquer religião ou nenhuma. Sim, sim, sim. E se você olhar por um outro lado, que o Espaço Humanidade, tanto o meu trabalho, como o trabalho da Andresa, como o trabalho de toda a equipe de lá, é fazer com que a pessoa se religue a ela. Então, se usar o verbo religare, nesse aspecto pode falar, tem um sentido religioso. Qual o sentido religioso? Religar a pessoa a ela mesma, porque é o Uhum. religare, né? Porque ligar ao tudo nós já estamos, isso não tem como desligar. Não existe ser humano que encarne sem um mapa astral, sem um mapa numerológico, que é dito, é E sem um calculado pelo espírito, né? nome, e sem um espírito, né? Se fosse assim no Instituto Médico Legal, estava todo mundo se mexendo lá, né, Tuti? Que é a coisa mais óbvia do mundo, mas as pessoas não compreendem. Não, não tem espírito. Não, né? Porque tem o espírito, que é a essência, tem a psique, que é a alma, né? Que a gente vai, no curso Psicanálise e Espiritualidade, a gente desmembra isso, falando dos corpos e tal, e o físico, que é a manifestação. Mas o físico
É só para poder manifestar, para poder ficar visível, mais denso, para poder criar a matéria. Uhum. Mas tudo começa no invisível. Essa cadeira que eu estou sentada começou no invisível. Alguém teve a ideia, era uma ideia, e a pessoa materializou. Então, Exato. tudo começa no sutil, no invisível. Nada começa na matéria. Isso, eu nem. Eu aceito que tem pessoas que pensam assim, mas eu não compreendo o tipo de raciocínio. Por isso que eu acho interessante essa série que você está fazendo, porque vai dar oportunidade da gente compreender o raciocínio, É, de outras né? pessoas que acreditam em outras coisas, se sentem bem de outras formas, né? Não, e tem o raciocínio, eles vão poder explicar da onde saiu aquela ideia, porque às vezes eu não compreendo da onde saiu a ideia. Esses dias eu estava olhando na janela que o céu estava bonito, e aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, e tem um pessoal que defende a Terra quadrada. Aí eu fiquei procurando algum ângulo, né? Eu falei, vai que tem ângulo no Plana, céu. né? Mas Plana. plana, Terra plana, é. Eles acham Aí que eu fiquei acaba numa olhando, parede, não é? Também não entendi ainda. eu não sei, eu entendo que é Terra plana, por isso que eu chamo quadrado, né? Porque é plano. Mas Aham. você não vê nenhum ângulo, você vê o infinito, né? Como se fosse o redondo, o círculo, embora seja oval. E eu fiquei tentando imaginar como é que alguém chega à conclusão que é plano. Eu não consegui, talvez por falta de inteligência minha, talvez eles estejam certos, e eu, por ignorância, não consiga compreender. Talvez. Eu aceito, mas eu não alcanço esse tipo de raciocínio, É, né? eu também não. É. Vamos ver, eu vou pôr o óculos aqui para eu conseguir. Ai, eu queria tanto saber quem é quem aqui, mas aparece tudo misturado. Vamos ver as perguntas, Márcia? Você quer falar alguma coisa antes da gente ver as perguntas? Não, você sabe que eu adoro responder perguntas. Você até me bate tira dúvidas de tudo que eu gosto de responder perguntas. Mentira, gente, ela não bate, não, ela põe ordem na casa. Terça que vem a gente vai fazer uma. É, tem alguma consideração sobre as terapias multidimensionais? Você conhece, Má? Não conheço, mas pelo nome, né, são terapias que atingem várias dimensões ou várias frequências, porque o mundo é formado de frequência. Uhum. Né? Isso que a gente tem a ilusão de estar vendo, não estamos vendo, não é material, é só uma frequência, uma onda de luz. Então, eu imagino que seja um tipo de terapia que atinja essas camadas. Eu imagino, mas não posso falar nada porque só consigo raciocinar pela etimologia da Da palavra, pela palavra. origem da palavra e os links, né? Que a gente vai fazendo. A Gleice está perguntando assim: Tude, posso entender então que se eu atuo com a metodologia humanoterapeuta, eu já estou trabalhando minha mediunidade? Sim. Sim. Porque o que é mediunidade? É você fazer o intermeio de uma coisa com outra. Então, Isso. aqui agora está acontecendo um fenômeno mediúnico. Qual é o fenômeno mediúnico? Eu e você conversando e mais algumas pessoas ouvindo. Então, nós estamos intermediando um diálogo para outras pessoas. É simplesmente isso, é naturalmente isso. Então, quando na metodologia humanoterapeuta, através da mesa, eu identifico os padrões, subpersonalidade, o que precisa tá sendo trabalhado energeticamente, eu estou intermediando aquela energia, aquele campo, assim como a psicanálise. Só que a psicanálise vai na alma, na psique, para estruturar o ego, que é essa manifestação.
na metodologia humano-terapeuta, é para deixar a pessoa energeticamente preparada, limpa e desbloqueada para receber novas informações. Exatamente. Né? Então, Inclusive sobre elas mesmas, né? A gente, a gente acha que a mediunidade é a gente se conectar com outros espíritos, né? Só que uhum. o que mais a gente aprende com o humanoterapeuta é a gente se comunicar com a gente mesmo. A gente sentir o que a Exato. gente precisa e se conhecer, né? Eu acho que esse é o objetivo Sim. principal tanto do humanoterapeuta como psicanálise e espiritualidade. Eu acho que a grande diferença é que no humanoterapeuta é um curso onde a pessoa começa a acreditar no sentir dela. Ela Isso. começa a perceber que o sentir dela é verdadeiro. E a psicanálise vem depois, e o Espaço Humanidade, que fez todo esse movimento, porque o Espaço Humanidade é um espírito também, é uma essência, trouxe a psicanálise e espiritualidade depois para essa pessoa que já está acreditando no sentir dela, compreender o porquê ela sente. E aceitar o porquê ela sente, porque compreender é fácil, agora aceitar, mano, O é aceitar é a difícil. parte mais difícil, né? O aceitar é a parte mais difícil. Pela nossa própria ignorância inconsciente. É o processo, né, Tuti, do ser humano é assim. Não É, dá para ser diferente, é. né? É muito legal. Deixa eu ver a outra. É, existe grupos do WhatsApp de psicanalistas espiritualistas do Espaço Humanidade? Quero entrar. Então, nós não fazemos grupos de WhatsApp, mas nós temos um evento, né, para humanoterapeutas todo ano, e aí os alunos têm oportunidade de interagir, tá? A É, gente não, vamos dizer assim, não apoia a formação de grupos, porque como são cursos que a pessoa tem que voltar muito para ela mesma, então grupos de WhatsApp podem atrapalhar e ficar, vamos dizer assim, um alimentando mais a dor do outro do que cada um voltar para si mesmo, tá? Então a gente não é. faz esses grupos. Nós do Espaço Humanidade não fazemos esses grupos, porque justamente pelo motivo que a Tuti explicou, porque é cego criando cego, um vai alimentando a crença do outro, e aí vão viajando na maionese, pega o Hellman's Airline, como uma das alunas falou, mas esses grupos de alunos existem sim, tá? Mas não é apoiado e nem tem o suporte do Espaço Humanidade. Isso É, tem que ficar claro. é, Então, quem fez a pergunta, se ela quiser formar um grupo de psicanalista, humanoterapeuta, que são amigos, colegas de profissão, bacana. Só que o Espaço Humanidade não apoia, não promove e ainda acentua isso. Como é, não vai ter, ninguém pode correr o risco de um cego ficar criando o outro, é, embora nos grupos de psicanálise e espiritualidade dos alunos, que eu pertenço a alguns, a gente só fala piada, não fala nada de conhecimento, né? A gente só tira é, sarro, só brinca, é. né? Mas transmitir conhecimento, não. O ideal é que os alunos entrem em contato com o suporte e O participem suporte. das lives, né? Que cada turma tem 4 lives. Agora tem uma pessoa aqui falando, Márcia, fala sobre o medo da espiritualidade. Então, o medo da espiritualidade advém da ignorância humana. Porque é como se eu tiver, e que é natural, porque, por exemplo,
Eu tenho medo de uma pessoa, sei lá, que está noiada, que cheirou coca, que está sem consciência. É um espírito, né, que está sem consciência, está viajando e pode fazer qualquer ato que ele não faria em sã consciência. Então, eu estou tendo medo de um espírito, né? Agora, quando eu falo que eu me cago de medo dos invisíveis, é, não é que por ignorância, por eu saber que eles não existem, não é por isso. É porque para mim seria muito estranho e desagradável. Porque você imagina, eu estou aqui vendo você e tentando acompanhar as legendinhas que sobe e já me atrapalho toda. Imagine se estou eu, você e eu estou vendo toda a equipe espiritual e um dá um palpite, o outro fala uma coisa, o outro... Eu já... Entende? Quem assiste minhas aulas ou as lives, né, que a gente faz, porque eu faço bastante live com um aluno, ver que eu começo um assunto, daqui a pouco eu paro, por quê? Porque vem outra informação e eu não consigo seguir o assunto que eu queria. Eu tenho que parar, passar a informação que me sopraram no ouvido, aí eu consigo deslizar, senão eu travo. Se não trava, verdade. Se não trava. Então, eu acharia, mesmo porque eu não tenho clarividência, mas óbvio que tem muita gente que tem clarividência e não afeta nada. Ela não sente medo, Tem que aprender a né? lidar, né? Não tem escolha. Não tem escolha, tem que aceitar, né? Tem mais uma aqui. Márcia, qual é o olhar da espiritualidade sobre todos esses vírus que estamos vivendo? Evolução humana. Evolução humana, porque nós humanos encarnados, como o cérebro ainda é muito rústico, vamos chamar assim, para não falar burro, porque senão né? Tem gente que se ofende falar burro. Como o nosso cérebro é muito rústico, tem que vir esses impactos para quebrar a crença. Antes da pandemia, não existia atendimento online porque não dava para transmitir energia pelo celular, porque o celular roubava a energia, porque a televisão rouba a energia, porque tudo rouba energia. Cara, veio a pandemia, as pessoas se acomodaram. Agora, sabe o que eu fico pensando ainda? Ontem eu acho que eu estava falando com um cliente, o Diego, que inclusive fez curso de humanoterapeuta, psicanalista, e hoje ele está na Espanha e ele é da área de TI. Esse metaverso, não é o multi-universo, meta-universo que está vindo aí, sabe desses óculos 3D, as luvas que você sente? Quando essa tecnologia vier, eu não sei o que vai ter que acontecer, porque para aceitar um simples online teve que ter uma pandemia. Você imagina para o ser humano aceitar que tudo que ele sente vem dele e não vem do outro. Metaverso, também tô desatualizada, gente. Obrigada. Metaverso. Obrigado, gente, quem falou aí, porque eu, para guardar nome, sou uma lástima. Metaverso. Porque até hoje a gente acredita que, por exemplo, numa relação sexual, é o parceiro ou a parceira que faz a gente chegar no orgasmo. E não é. Somos nós. Você me abraça. Eu sinto o seu abraço. Não é você que me abraça. Você me ama. Para mim, não faz a menor diferença. A diferença vai fazer se eu te amar. Aí eu vou ter sensações agradáveis quando eu vejo o seu rostinho. E eu te amo, meu zoinho brilha, eu fico alegre, eu me sinto segura. Por quê? Porque eu te amo. Se eu não te amasse, isso não iria acontecer comigo. Né? Eu vou viajar para o Egito, vou eu e você. Nosso par de olho é diferente. Você vai ver umas coisas e eu vou ver outras coisas. Então, é o Egito? Não, é a nossa percepção. Então, esse metaverso vem justamente trazendo essa consciência para o ser humano.
que tudo sai dele, que aliás é a única lei de Hermes que por enquanto não foi comprovado, que o nosso universo é mental. Porque todas as outras leis de Hermes a física já provou, a ciência já provou. Agora, com esse metaverso, vai vir justamente essa comprovação científica que o nosso universo é mental. A vida é aquilo que eu vejo que ela é, que eu sinto que ela é. Que eu vou achar sensacional, né? E que é muito legal, que nós que trabalhamos no Espaço Humanidade, quando chegou essa pandemia, nós já estávamos no online, já fazia tempo. Não é? É, verdade. Por que estávamos no online? Porque toda a espiritualidade, todos os eventos, as coisas que foram acontecendo com a Andresa Molina, com o Rodrigo, foi levando o espaço para esse momento cósmico, antes que acontecesse. Então, sofremos com isso? Sim. Nem um pouco. Mas teve muitos espaços aí que fechou pela crença maldita, ou pela ignorância, ou por não saber que tudo é frequência, é onda e pode ser passado de qualquer forma. Tanto por aparelhos como só mental. eu sou, assim, teve um sofrimento, uma adaptação, né? Porque a gente gostava de estar no online e no presencial, aí a gente não tinha mais a parte presencial, né? Então, mas nos adaptamos rapidamente. Mas com esse metaverso, o presencial, a importância que se dá para o corpo físico vai cair por terra, porque vai ver que é nada. Porque o que é aquilo que sentimos, e nós sentimos com um astral. As sensações é do corpo astral, não é do corpo físico. Porque senão você beliscava um defunto lá, ele ia pular de dor. Verdade. Ó, vamos responder mais essas duas aqui. E quando somos mães, como fazer com nossas crianças na questão de dar uma direção sobre religião? Não dar, perguntar para a criança que ela sabe muito mais que a gente. O que a criança sente, do que ela gosta. Porque é um espírito que, embora esteja num corpo físico pequeno, é um espírito. Um aglomerado de moléculas de consciência de toda a humanidade. Então, que direção dá? Ouve o seu coração, porque se ela te escolheu como mãe, é porque ela sabia que você ia dar o direcionamento certo. Então, pergunta para a criança. Leva a criança em vários lugares e deixa a criança escolher, não dá nenhuma. Ó, eu tenho 2 filhas de sangue. Uma, primeiro, eu batizei, porque a minha comadre, a pessoa que eu escolhi ser a madrinha dela, era 5 padre, conseguiu o papel falso lá que eu tinha feito curso, porque senão ela não ia ser batizada. E foi e batizou ela na Igreja Católica. A segunda, que eu escolhi para madrinha, da minha segunda filha, não era 5 padre, então ela não foi batizada. A minha primeira filha, quando pequena, ela tinha o conhecimento do catolicismo, porque toda iniciação que faz, e o batismo é uma iniciação, porque tem a água benta que joga aqui, o sal tal, então eles atuam no chuchume e na terceira visão. A informação daquela religião entra. Então a mais velha tinha noção de pecado, de rezar, de algumas coisas. A mais nova, que não teve iniciação nenhuma, ela foi ter uma iniciação em Reiki com 3 anos de idade. Uma vez uma amiguinha estava dormindo em casa, do lado da minha cama com ela, a amiguinha falou não sei o que de pecado, minha filha respondeu, o que é isso? Porque ela não entende pecado, ela não sabe o que é isso. Por quê? Porque ela não teve essa iniciação da religião católica que tem essa noção. Sim. Né? Só que eu segui o meu coração. E o universo, e os sinais do universo. Veja, a primeira, por mim também, eu não batizaria. Mas a madrinha fez questão de arrumar o papelzinho falso lá, que eu tinha feito o curso, foi batizada. É a história de vida que ela precisava.
A outra Sim. madrinha cagou e andou, ficou sem batismo, foi fazer iniciação em reiki, que era necessário porque hoje ela é enfermeira. E trabalha e gosta e vai estar fazendo mestrado para dar aula com é puerpério que chama, com essas mulheres que dá luz aí, parte natural, amamentação, essas coisas que ela gosta, né? Que é a Sim. recepção dos espíritos que estão chegando aqui, de uma forma menos traumática. Que legal. É, eu não fui batizada, nunca consideramos ter religião, então uma época minha mãe me levou em centro espírita, outra época em lugar nenhum, outra época foi eubiose, e foi o que eu É, precisava também, né? é. Minha mãe me enchia o saco tudo, porque ela fala, tem que batizar, senão a menina vai ser pagã, Deus não vai olhar por ela. Eu falava para ela assim, mãezinha, você me batizou? Ela falava, batizei. Falei, então minhas filhas tá de boa, porque ele é avô das minhas filhas, e avô é melhor que mãe, e melhor que pai, então deixa quieto. Ai, mais uma, Má. Ah, Márcia, tem um conselho para quem tem ansiedade? Já faço terapia. eu não dou conselho para ninguém. O que eu aconselho, que não é um conselho, é uma sugestão, aceita a ansiedade e vê para que ela serve, porque se você tem ansiedade, tem alguma função na sua vida. Então Exatamente. aceita e acha a função dela, porque ninguém tem nada que não tenha que ter. É só a gente achar para que serve aquela porcaria, mas para achar para que serve a porcaria, você tem que aceitar a porcaria. Márcia, nossa live virou um tira-dúvidas. Por que será, Márcia? Egrégora nossa, porque a gente só faz tirar dúvida, Tuti. Sabe o que é? E a gente tá caindo no mesmo ponto que a gente fala em toda a live. Gente, a nossa maior dificuldade é aceitar o que a gente é, que a gente veio exatamente perfeito para cumprir o que a gente tem que fazer aqui e a gente não E se ponto. aceita. Não se aceita. Não se aceita. E até o nosso organismo, que é uma coisa que eu quero falar. Eu vou contar. Quando a Tuti fazia o curso de psicanálise e espiritualidade, ela falou que era vegana porque ela tinha pena dos animaizinhos. Tá, tá, tá. Eu tirei o maior sarro dela. Toda hora eu falava mu. Ela Nossa. saía da sala de aula puta da vida. Mas o porquê? Porque eu queria que ela entendesse que ela é vegana porque é o melhor do organismo dela. Porque tem gente que precisa da energia animal. Tem gente que não precisa da energia animal. Como, entende? Eu tive uma cliente que estava na Helmas Airline total, estava totalmente fora do corpo. Foi para o acupunturista, o acupunturista falou para ela parar de comer carne. Ela veio até mim, falou isso, eu falei, olha, sente aí no seu coração, né? Mas a minha sugestão não, porque a carne é densa, ela vai puxar você mais para a realidade e etc e tal. Em uma semana ela surtou pela falta da carne. Agora tem gente que não pode comer carne, porque já tem a frequência densa. Se ingerir mais animal, vai ficar mais animal ainda. Vai desequilibrar o organismo. Não que a pessoa seja um animal, mas desequilibra o organismo. É isso que é aceitar a diversidade, entender que cada um tem a sua necessidade, É, esse é o mais né? difícil. Né? É a dificuldade da gente se aceitar. E aí, se a gente não se aceita, a gente não aceita ninguém, né? Que a gente não tá. Ninguém. Então, tudo começa na gente, né? A partir do E, momento que, quanto mais a gente se aceita, mais a gente aceita as coisas, as pessoas, o planeta, porque a gente sabe que tá tudo certo. Tem que acontecer dessa forma. Todos nós somos isso. pecinhas de um quebra-cabeça maior, né? Eu Uhum, tô com medo exatamente. porque passou de 1h15 e eu tô com medo da gente cair, porque não tem uns limites do Insta. Então, uma pessoa que eu fiz live falou que não tem mais isso.
Agora, eu não sei, se você quiser encerrar, a gente pode marcar uma ou outra. Tá. Você me avisa de manhã, à tarde e uma hora antes. E liga 10 minutos antes. Gente, para quem não viu o Isso. começo da live, não percam. Eu 15 minutos tentando achar a Márcia. A Márcia me esqueceu. Menina, e uma vez eu marquei com a Bárbara lá de Belo Horizonte e deixei ela na mão, eu apaguei. E aí depois ela mandou mensagem para mim, Márcia, foi uma benção você ter apagado, porque eu estava com medo de fazer a live sozinha, tive que fazer e venci, e agora estou fazendo live adoidado. Né? Olha, Isso que é legal. E amanhã amanhã é dia das bruxas, não, é dia 13, eu e a sexta-feira Viviane 13. sexta-feira 13. Vamos fazer uma live que, se não me engano, é para falar de bruxa. Eu não lembro mais o que ela quer falar, mas é sobre sexta-feira 13. Eu vou mandar mensagem para ela te lembrar amanhã, de tarde, de noite. Não, pior que tá na agenda, você não tem noção. Mas você não olha a agenda, Márcia! Eu olhei, Tuti, eu olho a cada cliente, Mas porque eu você não lembro achava qual que é o era próximo quarta. cliente. Mas eu achava que hoje era quarta-feira, né? Fazer o Ai, quê? Mas agora você entendeu a causa? Era necessário esses 15 é. minutos para demonstrar para todo mundo que imprevisto tem na vida, sempre terá, e a gente tem que ter presença de espírito como você teve para lidar com o imprevisto. Porque se eu não aparecesse, eu tenho certeza que você ia tocar a live de boa. Eu ia chamar Eu ia outras morrer pessoas aí para depois. conversar. Eu ia morrer depois de ter faltado no compromisso, mas você ia sair de boa. Gente, a gente não vai mais responder, tá? Porque a gente já passou 20 Do minutos tempo. do tempo. E assim, o intuito não era virar um tira-dúvidas, né? Era pra gente falar sobre espiritualidade. Só que a gente acabou respondendo algumas dúvidas. Então, se tiver aluno aqui do Espaço Humanidade, estamos à disposição no suporte para No responder dúvidas. suporte. Exatamente. Para isso que tem o Márcia. suporte, né? E já chama suporte. Ai, Amei, Tudo. Márcia. Muito Vamos obrigada. marcar outras. Não, eu que agradeço, eu adoro bater papo com vocês. Né? Eu Tá. amo de paixão conversar sobre essas coisas. É a minha função. Tá bom, querida? Muito obrigada, viu? Obrigada pela Eu que participação de agradeço. todos. Assim que acabar aqui, que eu finalizar, fica no newsfeed, tá? Para vocês assistirem, reassistirem ou Ô, mandar para alguém que pode ser importante. Que Tuti, foi, Má? como que faz? A Janine faz isso. Ela Hum. põe ela não sei se compartilha, não sei o nome que usa, que fica no meu feed também. Eu sei que aparece uma mensagem para mim, analisa, eu analiso, fica no meu feed gravada a live. Será que ela te tagueia? O que eu Sei lá aprendi o que é agora é tagueia. taguear, é te marcar como se fosse numa foto. Não, Não? não é isso. Não é Ó, isso. compartilha como colaborador. Isso! Me põe como colaboradora, porque aí fica no meu feed também. É colaborador, é Tá. essa palavra que eu não conseguia, tá bom? Não conseguia lembrar. Tá? Tá E bom. ó, aviso que todos os comentários que tiver na live, a Tuti vai responder, porque eu não tenho tempo de ficar passando os comentários, tá? É isso. E quem quiser Tuti, marcar amei. live para falar de qualquer crença, religião, modo de vida, me manda inbox. Um beijo, Má. Tá Uhum. até acabando a bateria do meu celular. Beijo, amada. Te amo. Tchau, te Tchau, boa amo. noite. Ah, falamos junto, te amo. Ó, manda um beijo pro nosso marido, tá? Tá bom. Tchau. Tchau.